o hábito de tomar um suco de hibisco, mas você come também na salada. E esse aqui, gente, foi um prato daqui da minha casa, de hoje. O prato, eu falei, quero uma foto ainda para colocar lá na aula que eu vou dar hoje, certo? Então, aqui, ó, as florzinhas aqui que nós... E ela é doce, é uma delícia, é uma delícia. Para quem não sabia que a flor do ipê pode se comer, eu comi ontem, estou bem, muito bem, e hoje também estou bem, muito bem. E ela é muito, muito, muito saborosa. Bom, e aí falamos da segurança alimentar, falamos da soberania alimentar. Dentro de soberania alimentar, as PANCs são fundamentais. E aí a gente fala um pouquinho sobre os quintais produtivos, né? E, ó, isso aqui é uma rua em Campos de São João, no município de Lençóis. Essa foto foi tirada há muitos anos atrás, né, porque me encantou os quintais que tinham lá em Campos de São João, né, porque todos são muito fartos. E se a gente observar, os nossos quintais geralmente têm muita fartura, são muito fartos, né? Então, aqui, olha, nesse é o mesmo quintal, né, aqui, só que de um outro ângulo, tem palmeira, tem mangueiras, tem árvores, e aqui tinha hortas, aqui embaixo, que não dá para ver aqui nessa foto, mas tem hortas, né? Tem muitas coisas, e tem muitas dessas coisas que eu falei, que são comestíveis. Então tem hibisco, tem essa serralha, tem coisas, né, palma junto. Então, nossos quintais, eles mostram, inclusive, de uma forma muito, muito interessante, eles mostram para a gente o quanto que é diversificado e o quanto que nossa roça também deveria ser assim diversificada. Eu já vi quintais que tem café, tem cana, tem palma, tem urucum, tem uma árvore lenhosa, tem manga, tem jabuticaba. Tenho certeza que vocês também conhecem quintais que são assim. Então, isso é que nós chamamos de quintais produtivos e que nos permite essa autonomia e essa soberania alimentar, né? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso ter esse quintal produtivo, e por isso que as mulheres são muito responsáveis, porque elas, geralmente, são elas que cuidam do quintal da casa e que até vendem o excedente, né? Conheço pessoas aqui na Piatã que têm quintais bem produtivos e que vendem o que excede, né? Inclusive vende de uma forma muito peculiar, que é assim, bota a bacia, eu acho que na região de vocês talvez tenha isso também, bota a bacia com aqueles produtos ali na janela, aí você passa e compra. Aí às vezes tem uma bacia de abacate, às vezes a bacia está com banana, às vezes a bacia está com alface. Então, gente, isso é um quintal produtivo que a mulher, ela faz a gestão disso e ela tem o recurso do excedente. Um pé de abacate para uma família é muito abacate. É muito abacate. Aí ela bota ali a bacia na janela da casa e vende o excedente, né? E vai comprar outras coisas com aquele recurso, né? Bom, então, eu queria muito que vocês, né, observem os quintais e vejam o que pode ter de comestível, que plantas vocês têm por perto que são comestíveis. Faça uma listinha, olha, aqui tem, eu vi dente de leão, eu vi serralha, eu vi beldroega, né? Eu coloquei aqui algumas conhecidas da região e outras nem tanto conhecidas, mas que vocês
Tem mais outras conhecidas que eu não falei aqui. Então, procure ver o que tem em volta. Converse com as pessoas mais velhas da sua comunidade para conhecer outras plantas e ervas comestíveis e medicinais. Como eu disse, esse pé de ipê flora aqui o ano todo e eu nunca vi, o ano todo não, uma vez por ano. Mas todo ano ele flora e eu nunca tinha pensado em comer flor de ipê. E volto a dizer, super gostoso. Procure conversar sobre receitas e uso dessas plantas. Converse com as pessoas mais antigas, veja como é que elas faziam, como é que era, se era cru, se era cozida. Façam, escrevam essas receitas, né? E aí, como eu sei que o pessoal aí de Vanderlei, da comunidade de Vanderlei, e o Dete, Vanúzia, vocês podem, a gente pode ir juntos, né? A gente já fez até uma live sobre as plantas e ficamos de pensar, de fazer algumas receitas, escrever algumas receitas e inventar outras também, né? A riqueza dos nossos quintais está nas plantas comestíveis que podemos cultivar também em jardins e vasos. Porque, de repente, alguém fala assim, mas agora eu estou morando na cidade, minha casa é na cidade, o quintal não dá para plantar nada, mas eu posso ter vasos também de plantas. A Juliana esteve aqui em casa um dia desses e descobriu que eu tinha uma planta comestível que eu também não sabia, que era trapoeraba, né? Então, a trapoeraba é uma planta comestível e é de jardim. Então, a gente pode observar isso. E aí eu trago para vocês um desenho que eu gosto muito. Esse desenho é do pessoal do Slow Food, que é um movimento que tem no mundo inteiro, né? Slow Food, ao contrário do Fast Food. Fast Food é comida rápida, é lanchonete, é hambúrguer, é coisa que está pronta ali. Para o Slow Food, devagar, comida, né, que eu como devagar. Eu gosto muito desse cartãozinho deles, né? E ele diz, eu consumo produtos locais porque fortalece os laços da comunidade. Então, quando eu falo assim de fazer, né? Fulana, você tem palma aí? Me arranja, dá aí uma raquete dessas, duas aí para eu fazer aqui hoje que me deu vontade, né? Então, isso traz uma... Porque às vezes no meu quintal eu não tenho, mas no quintal da vizinha tem. Uma coisa que é muito comum, principalmente as ervas medicinais, né? Da gente, tem um sabugueiro na casa da fulana, eu vou lá pegar umas flores de sabugueiro. E as flores de sabugueiro também são comestíveis, viu, gente? Então, também porque são mais sustentáveis, que é tudo isso que a gente falou de soberania alimentar, né? Fortalece a agroecologia e também ela humaniza as cidades, aumenta a economia local e, sobretudo, tem um caráter único. É um caráter único quando eu vou na minha horta ou na minha comunidade e observo o que eu tenho, que é comestível. Então, nesse momento, eu estou consumindo esse produto local, fortalecendo e aumentando a economia e fortalecendo esses laços e fortalecendo a agroecologia e trazendo essa humanização às cidades. Bom, fica aí como exercício da aula 4, identificar na minha roça e no meu quintal quais as plantas comestíveis que eu tenho, certo? Depois vocês vão conversar com as pessoas mais velhas, os mais antigos, e identificar essas plantas comestíveis e de uso medicinal. A gente pode montar um catálogo depois, posteriormente disso, né? E aqui é um endereço no YouTube que eu coloquei de uma
das lives que nós fizemos sobre punks, né? Mas no canal do CEFORC também vocês encontram duas palestras, duas lives, duas lives que nós fizemos sobre as plantas não convencionais, comestíveis não convencionais. E fica, então, para vocês esse recado. Aproveitando também para dizer a todos os beneficiários e os ACRs que vocês não deixem de ver esses vídeos no canal da CEFORC e sempre que assistirem, dê lá um like, um joinha lá, tá? Porque é importante para nós também. Sim, alguém queria falar, fazer uma pergunta? Tá bom, tá bom. Bom, nesse trabalho que vimos fazendo com os agentes comunitários rurais e com os seus beneficiários em cada associação, nós temos reforçado bastante a importância de uma boa alimentação, das práticas agrícolas também voltadas para a agroecologia, a importância de termos sempre essa boa alimentação, e em função disso é que nós trouxemos, então, baseada aqui num texto de Ângeles Parra, né, que é a Ângeles, né? Ela é diretora da Biocultura, Feira das Alternativas e do Consumo Responsável, em Barcelona, na Espanha, e esse artigo dela foi publicado na revista The Ecologist para Espanha e Latinoamérica. E em julho, agosto, setembro de 2002, mas ela continua muito, muito atual. Por isso, nós trouxemos essa reflexão. Então, nós vamos falar, baseado nesse texto, Deixem a Gente Comer em Paz, nós vamos abordar rapidamente aspectos das religiões e alimentação, o alimento e os seres, e o alimento ecológico, e vamos pincelar alguma coisa sobre a questão da fome, que volta, infelizmente, a acontecer em nosso país, que já tinha saído do mapa da fome, e agora, em 2021, nos assombra novamente essa questão. Bom, então, as religiões e alimentação. No artigo da Ângeles Parra, ela comenta, né, ela diz o seguinte: todas as religiões antigas e ou animistas possuem postulados dedicados à alimentação como ponto inequívoco do caminho até a ordem espiritual e a harmonia com o entorno. Eu peço desculpas porque faltou um S ali no espiritual. Tá? A gente depois vai corrigir os slides antes de mandar o PDF para vocês. Neste caso, vamos aqui, então, o que é animista, né? Religiões antigas e ou animistas. Animistas são aquelas religiões que acreditam na alma, que todo ser, né? Os seres humanos, nós somos constituídos do corpo físico, mas também de um corpo anímico, né? Que alguns chamam de espírito, alma, enfim. E se nós observarmos realmente as religiões cristãs, né? Na religião cristã, por exemplo, quando tem um momento nas missas, inclusive, da consagração, este é meu corpo e meu sangue, né? Todos aqueles que se alimentarem deste pão, né, terão uma vida mais
enfim, uma vida espiritual mais elevada, né? Isso que é colocado nessa questão. Uma outra questão que as religiões de matriz africana, né? Porque às vezes a gente pensa só assim, rapidamente quando se fala as religiões e alimentação, a gente, né, remete às religiões de matriz africana, porque é todo o ritual baseado também nessa alimentação, né? Sabemos, inclusive, que a nossa base alimentar, nossa cultura alimentar baiana, né? Ela vem muito da matriz africana, né? Então, o caruru, o vatapá, o acarajé, então, esses alimentos, a própria pipoca é muito utilizada, né? Então, a pipoca, aí já tem um sincretismo, né? Porque a pipoca, o milho é latino, né? Então, já há um sincretismo aí também. Noutras, a Ângeles Parra, ela é ayurvédica, então ela fala das religiões indianas, né? Dos cultos indianos também, então a ayurvédica, que a alimentação é a base. E se nós formos pegar, inclusive, alguns pensadores da agricultura orgânica, da agricultura ecológica, nós temos dois expoentes muito fortes, né, que têm essa base também religiosa, vamos dizer assim, de religar, nessa questão de religar, e esse religar, eu posso entender que é uma ligação minha com a natureza, né? Então, os alimentos agroecológicos, alimentos ecológicos, eles trazem, nos remetem, nos trazem de volta a essa questão dos alimentos importantes para a nossa conexão. E nós temos dois expoentes aí, um é Rudolf Steiner, que vai no final do século XIX, início do século XX, ele traz toda uma teoria embasada na alimentação, que é a agricultura biodinâmica, né, onde ele trabalha intensamente essa questão da nossa energia cósmica, né, e dessa interação nossa com a natureza, esse nosso envolvimento com a natureza. E nós temos Mokichi Okada, da agricultura natural no Japão, que também vai trabalhar essa questão da alimentação e trazendo isso para uma conexão também religiosa. Bom, a Ângeles Parra também fala sobre os alimentos e os seres. Então, o simples ato de controlar nossa dieta nos proporciona a disciplina necessária para controlar muitos outros aspectos de nossa conduta, porque cada um é o que come, teu alimento é o aporte de tua consciência. Então, ela volta também a trazer uma questão que aí nós temos um filósofo grego, que é considerado o pai da medicina, que também diz, né? O alimento é a tua cura é o alimento. Então, aqui também, né, ela fala, teu alimento é o aporte da tua consciência. Então, vai para além do corpo físico, né? O que é a consciência? Então, eu tenho que ter... E a gente tem aquela expressão também, né? Corpo são e mente sã. Então, é importante essa alimentação saudável para que a gente tenha também uma consciência saudável, né?
É muito importante. Outro dia nós estávamos conversando, um grupo de pessoas que discutem a agricultura ecológica, a agroecologia, e nós dizíamos isso, né? Que quiséramos que todos os políticos, deputados, senadores, presidentes, governadores, se alimentassem com um alimento saudável para que despertassem também a sua consciência, não é? Então, é muito importante a gente trazer essa questão de que somos aquilo que comemos, não é? E ela aborda ainda a questão do alimento ecológico, né? Ela coloca, inclusive, essas duas palavras separadas, ecológico. A palavra ecológica separada para trazer a questão do ecos, né? Que é a nossa casa, e o lógico, que é a razão. Um alimento ecológico é aquele que conserva todas as suas propriedades nutritivas e toda a sua força vital e energia viva. Consumindo produtos ecológicos, estamos colaborando com a natureza, com a saúde dos agricultores, com a fertilidade da terra, com a água, com a saúde do nosso organismo e nossas famílias, e buscando soluções para graves problemas sociais. Então, gente, isso aqui, vai lá, mas como? Como que eu posso modificar, né, o meu entorno, né, que está tão difícil, meu vizinho usa agrotóxico, não sei o quê. Então, nós temos que pensar quais são os problemas sociais que nós temos. Quais são os problemas que rodam ou que rondam, né, a nossa volta. Então, existem trabalhos científicos, inclusive, que mostram e demonstram que o uso de agrotóxicos leva a pessoas que são aplicadores desses venenos a terem doenças mentais, muito problema de depressão, né? Então, nós temos que nos perguntar, isso é um problema social? É um problema social, né? Se eu tenho uma comunidade, que no entorno dessa comunidade tem uma agricultura agressiva, que usa com muito uso de agrotóxico, e eu começo a perceber que as pessoas ali em volta, ou que as pessoas que trabalham naquela empresa começam a adoecer, alguma coisa eu preciso fazer, né? Então, vou dar um exemplo aqui também. Nós temos uma comunidade aqui no território da Chapada Diamantina, no município de Ibiquara, né? Uma região próxima a Cascavel, que ela é muito conhecida como uma das regiões mais violentas da Chapada Diamantina. Tem estatísticas, né, demonstrando isso, que essa região tem um índice de violência. Por que será? Então, é um problema social? Ali tem um problema social? Tem. Tem um problema de pobreza, tem um problema de drogas, tem problemas diversos, né? Causados por uma... mas é porque plantou com agrotóxico? Não é só essa questão de que plantou com agrotóxico, mas se distanciou da natureza, principalmente, né? Então, por isso que a gente insiste tanto da necessidade de trabalharmos de forma ecológica, agroecológica, que a nossa agricultura seja para que os nossos agricultores tenham saúde, para que a terra seja fértil, para que a gente tenha uma boa qualidade de água. Nosso organismo, aí a gente fala inclusive de organismo agrícola,
né, seja saudável com pássaros, com outros seres, né, que são importantes para a natureza. Então, e um outro problema que a gente sabe, né, nós vamos falar agora, em seguida, que é um problema social muito sério, é o problema da fome. Então, sobre a fome, em 2003, o Brasil tinha 45 milhões de famintos. Para alimentar essas pessoas, são necessárias 135 mil toneladas dia de alimento. Nos anos dos governos Lula e Dilma, as pessoas tiveram oportunidade de renda e o Brasil saiu do mapa da fome apresentado pela ONU. Esses dados que eu estou trazendo aqui, eles já são outra fonte de informação, tá? Porque aquelas primeiras informações, como eu disse, foi baseado num texto da Ângeles Parra, e que foi escrito lá em 2005. Agora nós estamos falando da atualidade, né? Atualmente, em um ano de pandemia de coronavírus, mais de 300 mil pessoas morreram por conta da doença no Brasil, milhões foram contaminadas, né, estão contaminadas, e outros milhões perderam seus empregos e renda. A fome e a miséria batem à porta das casas dessas famílias. Nós temos visto vários movimentos, se vocês... A televisão nem sempre dá essas informações, mas nós sabemos de vários movimentos de pessoas, de grupos, de partidos, de igrejas que estão recolhendo alimentos para levar para as pessoas em situação de rua, e a zona rural, gente, também tem pessoas que perderam, né, Bolsa Família, perderam outras rendas, né, e estão passando fome. Então, o que nós podemos, né, como é que eu posso pensar de trazer mais dignidade a essas pessoas, né, para que elas se sintam confortáveis, né, e para que a gente possa lembrar que é possível termos alimentos, às vezes, próximos de nós e a gente desconhece, né? Então, por isso que a gente fala das plantas alimentícias não convencionais. Durante nossos cursos, algumas pessoas até comentavam, né, que há uma dificuldade muito grande de se resgatar essas questões desses alimentos, porque às vezes ele vem com muito sofrimento da fome, né? Mas nós temos que mostrar para as pessoas que isso não é vergonha, pelo contrário, sabe? Isso é uma forma, inclusive, de eu me alimentar melhor, de eu me reaproximar da natureza, de eu me conectar, né, com o divino, e também uma forma que vai, como é que eu diria assim, muito mais saudável e muito mais que vai preservar não só a nossa vida, mas a vida de todo o planeta, né? Para vocês terem uma ideia, em 5 de abril de 2021, tínhamos essa notícia: a fome atingiu 19 milhões de brasileiros na pandemia, segundo pesquisa nacional inédita. Nova pesquisa sobre fome no Brasil revela que quase 20 milhões de pessoas passaram fome nos últimos 3 meses de 2020. E mais da metade dos lares conviveu com grau de insegurança alimentar. Nesse caso aqui, quer dizer o quê? Eu não sei se eu vou comer amanhã. Comi hoje, mas não sei se eu vou comer amanhã. Isso é a questão da insegurança alimentar.
Bom, então, uma das questões que a gente pode abordar e pensar, principalmente nós que estamos na área rural, como é que nós podemos, né, contribuir para que não tenhamos fome, né? Então, as plantas alimentícias não convencionais, que são caracterizadas por espécies comestíveis nativas, exóticas, espontâneas, silvestres ou cultivadas, e são consumidas tradicionalmente ou utilizadas terapeuticamente em determinadas regiões e culturas. Grande parte se desenvolve espontaneamente em diferentes ambientes e climas, enquanto outros tipos necessitam de cultivo simples e pouco exigente, com excelente adaptação ao meio, sem a necessidade de fertilizantes ou agrotóxicos. As punks ainda não fazem parte da alimentação habitual da população em geral, mas apresentam um grande potencial econômico e nutritivo. Então, essa frase é da Isabela Gouveia. E então vamos destrinchar um pouco isso aqui. São espécies comestíveis nativas. Então, por exemplo, a palma é uma. Hoje a gente já tem o cultivo, né? Que elas são cultivadas, mas elas são plantas nativas da nossa região. Podem ser espontâneas, eu vou mostrar para vocês aqui uma espontânea daqui a pouco numa foto, podem ser silvestres ou cultivadas, e elas são de acordo com a região e a cultura. Por exemplo, em São Paulo, não tem o hábito de comer palma. E nós temos hábito de comer palma. Por quê? Porque nós temos aqui em abundância, né? No entanto, lá tem outras plantas que são nativas de lá e que as pessoas comem e que a gente aqui, às vezes, desconhece, né? Vejo, às vezes, frutas diferentes, cambuci, que é uma frutinha pequenininha que tem lá, que as pessoas utilizam. Então, elas são pouco exigentes com a adaptação ao meio, sem necessidade de fertilizantes ou agrotóxicos. E não fazem parte da alimentação habitual da população em geral, como arroz e feijão, por exemplo. Arroz e feijão todo mundo come, de norte a sul do país, não é? Mas a gente aqui na região da Chapada, nós não temos hábito de peixe. Por quê? Porque nossos rios, mesmo a gente sendo com muitos rios, nossos rios não são rios de peixes, então a gente não tem hábitos de comer peixe, a não ser o pessoal da região de São Francisco, por exemplo, ou quem está próximo do mar. Então, essas coisas são importantes que a gente saiba, assim, quanto mais próximo de mim eu tiver o que colher para comer, né, sejam plantas ou sejam peixes ou outros alimentos, né, mariscos, por exemplo, quem vai comer marisco vai ser quem está próximo do mar, né? Nós estamos distantes, então nós não temos o hábito. Então, essa é uma questão importante também da gente lembrar. Bom, então eu vou dizer de uma planta muito simples, bonita, e que a gente pode comer, a gente pode fazer geleias, a gente pode fazer sucos com ela, que é o hibisco, ou graxa, né?
Algumas pessoas chamam de graxa porque antigamente as pessoas engraxavam os seus sapatos com a folha, com a flor do hibisco também. Ela é muito simples porque é de fácil crescimento, rápido crescimento, ela é muito usada em cercas vivas também, fica muito bonito. E eu posso, quando fizer podas, eu faço as mudas por estaquia, certo? Então, a gente poda e aqui nós temos 2 estágios, certo? Aqui ainda sem brotar, desculpe, deixa eu voltar aqui. E aquelas já brotando aqui as folhinhas, né? A foto não está a melhor foto, mas vocês veem, são estaquinhas de um palmo e meio, né? E que a gente coloca, aqui no caso está em saquinhos com substratos bem preparados, e elas começam a brotar, e depois que elas estão mais fortes, você pode levar a campo. Aí você pode fazer uma cerca viva na sua casa, na sua horta, e depois que elas estiverem produzindo, né, você pode coletar, tira esse pistilo, geralmente a gente tira o pistilo, e aqui você faz sucos, como eu falei, faz geleias, e pode comer na salada também, certo? Isso é muito usado na América Central, nos países da América Central, Guatemala, na Nicarágua, no México, né? É do dia a dia lá as pessoas comerem, tomarem o suco, por exemplo, de hibisco, né? Ou graxa. Então, quem tiver pode aproveitar e fazer um suquinho, fica muito delicioso. Bom, uma outra coisa, como nós falamos ali, são canteiros espontâneos. Aqui, ó, isso aqui inclusive é na minha casa. Eu comecei a observar que estava nascendo muito dente de leão, sabe? Uma área muito... Assim, de repente eu vi e falei, olha quanto dente de leão. Aí o que que a gente fez? A gente protegeu a área, certo? E deixamos, e aí colocamos até umas pessoazinhas aqui para de vez em quando molhar, né? Mas se eles nascerem espontaneamente, se você ver, tem até um capinzinho aqui, está próximo de uma laranjeira, então aqui as laranjas já estavam caindo, mas a gente, por quê? Porque a gente pode, olha, o dente de leão, você pode fazer chá, você pode colocar na salada, você pode refogar como uma couve. Então, isso aqui foi surgindo espontaneamente, é o meu canteiro espontâneo de dente de leão. O dente de leão é da mesma família da serralha, né? Então a gente pode, também se você vê que está nascendo ali aquele matinho comestível, você pode cercar de alguma forma com pedra, que no caso eu tinha uns tijolos velhos aqui quebrados que estavam sobrando, a gente cercou com eles, mas você pode fazer com pedras, né? Pedras ali próximas, e você tem então o canteiro espontâneo, seja do que for que você goste, que é comestível, né? Bom, aí, aqui eu trouxe mais 2 exemplos, né? Que é a língua de vaca também, às vezes ela dá espontaneamente. E aqui a pimenta rosa, que em Seabra tem muito, 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 né? Então ela é comestível também, essa sementinha da aroeira salsa, que o pessoal chama, né? E aí também pode se fazer conserva. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Aqui também temos mais um exemplo, né? Um exemplo do ipê, eu já mostrei para vocês em outras oportunidades. E é comestível. Isso aqui na minha casa também, uma salada aqui com alface da minha casa, tomate da minha casa. Tudo aqui sem agrotóxico, gente. Olha que beleza.
o tomate, a alface e as flores de ipê. Aí você fala, mas só tem flores de ipê lá para o mês de agosto e setembro. Então, porque as punks também, a nossa alimentação, a natureza é muito generosa. E as plantas, as frutas, elas têm a época certa, né? Então, por que laranja, a época da laranja é maio, junho, julho, né? Nos festejos juninos tem muita laranja, né? Por quê? Porque é a época do inverno. O que acontece no inverno? É uma época que a gente tem propensão a ficar gripado. O que a laranja tem que evita a gripe? Vitamina C. Então, é por isso que as coisas são de época, e a gente tem que respeitar isso, porque é uma coisa que a indústria agrícola deixou de respeitar. Às vezes a gente vê manga o ano inteiro. Ah, manga lá de Livramento, manga lá de Bom Jesus da Lapa, lá de Juazeiro. Manga o ano inteiro. Manga não dá o ano inteiro. Manga tem a época certa. A manga é lá de dezembro, janeiro, né, novembro. Então, novembro começa as mangas a amadurecer, né? Ela tem muita caloria, ela é muito saudável, então é adequada naquela época. Abacate também é de inverno, por quê? Porque ele contém gordura, e a gordura também nos esquenta, não é? Então, por isso que abacate é uma fruta de inverno. Então, nós temos que sempre estarmos atentos a essa questão do tempo também, e aproveitar a época das frutas, a época das flores, para que a gente possa se alimentar melhor. Então, era isso, essa aula complementar, e eu agradeço a todos e todas, e até uma próxima. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.